Mulheres amadurecem mais rápido. Ela sabia muito bem o que estava fazendo. Só que não. Sabe a novinha? Pois é uma criança. Fizemos este vídeo para entender como a cultura da pedofilia está presente em nossa sociedade. Abusar sexualmente de uma criança é abominável, um crime indefensável. Mas será que a pedofilia é algo tão inaceitável assim na nossa sociedade? A minha pergunta não tem relação com o crime propriamente dito, mas sim com o que especialistas chamam de cultura da pedofilia. Os gatilhos estão nos detalhes, ora implícitos, ora explícitos. A gente aprende isso por meio da educação. Então, a gente vai aprender isso por meio, por exemplo, da estética, né? A nossa estética é uma estética pedófila. Por exemplo, ela vai dizer que o corpo das mulheres tem que ser um corpo que é um corpo infantil, por exemplo, um corpo sem pelos, um corpo que vai ser maquiado como um corpo infantil. As mulheres vão ter um comportamento infantilizado com roupas que são curtas, apertadas, justas. E as crianças, elas vão ser vítimas dessa pedofilia justamente porque toda a sexualidade masculina é voltada para gostar de crianças. Não é voltada para gostar de mulheres adultas, mas de mulheres infantilizadas e de crianças. Ou seja, a cultura da pedofilia diz sobre como a sociedade aceita e até incentiva a sexualização de crianças e a infantilização de mulheres. Eu vou começar com Millie Bobby Brown, que é a atriz que faz Eleven. E, meu Deus, a menina fez 12 anos, já era mulher, já estava posando como mulher e, inclusive, saindo em capas como celebridade sexy. E aí, Paris Vogue, colocando meninas assim, 8, 9 anos, sensualizando sérias pra câmera, tipo, na frente do espelho, colocando, tipo, fechando a roupa. As brats com meias arrastão, todas maquiadas, assim, bem sexualizadas mesmo. E as brats são para meninas de 6 anos. Concursos de beleza infantis, né, que são menininhas de roupa de banho extremamente maquiadas como mulheres adultas e normal julgar a beleza de meninas que não são nem pré-adolescentes ainda. Quantos clipes de música vocês não já viram, ou eu já vi, com mulheres vestidas de adolescente ou vestidas de criança, que é uma coisa, tipo, considerada um fetiche, até. De onde vem esse fetiche, né? Da cultura da pedofilia. Se você reparar bem, esses incentivos estão por toda parte, desde letras de música a enredo de filmes, dos infantis aos mais visitados em sites pornôs. E nós temos, no pornô, teen e hentai como nossas grandes pesquisas, e é de ano, assim, vi várias pesquisas por vários anos, e teen hentai, que é adolescente, e hentai é um estilo de anime japonês que imita adolescentes, como as buscas mais populares no mundo, não é aqui no Brasil, é no mundo. E aí tem as outras pesquisas que são tão estranhas e horríveis quanto, que é tipo ninfeta, novinha, quase ilegal, que é barely legal, chave de cadeia. Então são várias pesquisas que demonstram esse desejo pela mulher que não é mulher ainda. É aí que a cultura da pedofilia entra em contradição com o conservadorismo e a aversão de parte da sociedade à educação sexual para crianças e adolescentes. Isso é uma forma, assim, uma pedagogia da sexualidade, né? Porque se a gente se por um lado as famílias, né, a sociedade de certa forma fica com esses tabus de não vamos ensinar, né, ter educação sexual, por exemplo, na escola, isso é um absurdo, porque isso aí vai estimular as crianças, né? Por outro lado, é permissivo com esse tipo de cultura, né? Ou é permissivo, ou não percebe, ou não faz uma crítica disso. E isso aí está ensinando as meninas, é uma educação sexual para essas meninas, né? Para as nossas crianças, meninas e meninos, né? Quando o assunto é idade, há outras formas comuns e sutis de forçar uma jovialidade feminina e, consequentemente, penalizar o envelhecimento, que é algo natural. Com os homens, essa lógica funciona ao contrário. Dentro disso vem o terror do envelhecimento feminino.
Porque uma mulher que é mais velha é uma bruxa. A vida toda dela tem que ser voltada para o rejuvenescimento. E aí a gente tem desde a bruxa de Encantada até a bruxa da Branca de Neve, que ela fica com inveja da mulher que é mais jovem, da mulher que é mais bonita. Então tem esse afastamento da mulher mais velha, da mulher mais jovem, e que, na verdade, isola as duas, né? Enquanto isso, o envelhecimento do homem é charme, é experiência, é mistério. E de onde vem isso? Que a mulher sexy, a mulher interessante, é uma mulher inofensiva. É uma mulher mais jovem, uma mulher mais infantil. A pedofilia é uma doença classificada pela Organização Mundial de Saúde desde os anos de 1960. Segundo o Código Penal brasileiro, crime é o abuso sexual de menores de 14 anos e consumo e distribuição de pornografia infantil. Mas em sociedades que incentivam a hipersexualização de crianças, é difícil definir essa linha tênue do que é ou não ser um pedófilo. A pedofilia ela é vista por muitos como uma parafilia, que seria um excesso, como, por exemplo, a BDSM, né? Mas nós entendemos que a pedofilia ela não é uma doença, mas ela é parte do processo de socialização, porque os homens eles são socializados para a violência contra as mulheres. Então, quando a gente vê as estatísticas de violência sexual, principalmente contra as crianças e contra as mulheres, a gente vê que isso não é um ponto fora da curva. Isso é o normal da sociedade. Então, quando a gente vai falar de ressocializar o pedófilo, a gente vai ressocializar para quê? A gente vai ressocializar para colocar ele em qual lugar da sociedade, se o normal é que ele violente crianças. Se a gente vivesse numa sociedade que não abusa de crianças, o normal seria ressocializar essa pessoa. Mas como que a gente vai ressocializar se o normal é que homens abusem de crianças? O normal é que homens gostem de mulheres que são iguais a crianças. Normal que seja homens engravidem crianças, estuprem suas filhas, suas irmãs, suas primas. É muito difícil falar sobre isso. Por isso que nós enxergamos o trabalho anti-pedofilia como uma coisa muito urgente. O Disque 100, serviço do governo federal que recebe denúncias contra a violação dos direitos humanos, recebeu em 2019 mais de 17 mil notificações de violência contra crianças e adolescentes. 82% das vítimas eram do sexo feminino e 87% dos abusadores, homens. Muitas pessoas falam assim, fulano é pedófilo, mas nunca fez nada. Mas isso eu acho que é uma coisa que nós deveríamos prestar muita atenção, porque envolve outros aspectos que eu acho que até vocês já levantaram quando vocês falaram de cultura do estupro e pornografia. Porque, por exemplo, quando a gente fala de um pedófilo, entre aspas, que não fez nada, o que é o não fazer nada? Porque a gente vive num momento que existe muita pornografia e muita pornografia infantil. Então, o que é não fazer nada? É ter acesso a corpos de crianças que já foram violadas? Porque pornografia infantil é isso, é que são crianças que são traficadas, são crianças que são estupradas e que um pedófilo está assistindo do outro lado da tela. Então, ele está, sim, fazendo alguma coisa. Ele pode não estar, assim, diretamente, né, estuprando uma criança, mas ele está consumindo material de estupro. Então, não existe isso de que, eu não sou um monstro, eu não faço nada. Claro que faz. Você consome isso. Se hoje o Pornhub, o Xvideos e outros portais, eles ganham bilhões, mais do que Hollywood, com estupro de crianças e mulheres, com tráfico de pessoas, é porque existem muitos pedófilos que normalizam que eles não são monstros. A solução passa por várias camadas para atingir a raiz do problema, que é a socialização. Mas especialistas afirmam que a educação sexual, inclusive nas escolas, é essencial para combater a cultura da pedofilia. A aprendizagem, né, o aprender sobre sexualidade, a gente aprende o tempo todo. Só que se a gente aprende informalmente, aí a gente vai aprender a partir do emissor. Então, assim, é importante, eu acho que a escola, né, enquanto um lugar de educação formal, seria bem esse espaço interessante para a gente construir uma educação formal
sobre a sexualidade, né? Informal, ou seja, aí a gente vai ter um controle sobre o conteúdo adequado para cada idade, a partir das curiosidades que a criança vai trazendo. A gente vai ter um conteúdo crítico, né, que tem uma reflexão sobre aquilo que está sendo colocado. Este vídeo faz parte de uma série de 3 especiais no qual falamos também sobre a cultura do estupro e como a pornografia incita a violência contra as mulheres. Acesse o nosso canal e confira os outros vídeos.